E aí, pessoal, mais um videozinho bom pra vocês. Eu vou estar fazendo um topo do Simba, tá? Então eu quero fazer aquela pedra que ele fica em cima e o não sei que bicho é aquele, apresenta ele lá, tá? Então eu quero estar fazendo aquela pedra lá. Aí eu achei legal vir trazer pra vocês verem como vai ficar. Então vamos lá. Eu quero ensinar direitinho pra vocês. Eu vou estar usando hoje, dessa vez, a massa Eva, tá? É uma massa levinha da Nicron, tá? Ela, depois de seca, ela fica parecendo EVA, por isso que ela chama massa Eva. E é uma massa boa de trabalhar, ó, ela é bem molinha. E como eu vou estar forrando a pedra, forrando a madeira, tudo. Então eu vou estar usando essa massa Eva, tá? Ó, ela é bem gostosinha, bem levinha. Então nosso topo também não vai ficar um chumbo, tá? Então vamos lá. Eu vou estar tingindo essa massa Eva de marrom, tá? Porque lá pelo menos nas fotos que eu vejo, é um marrom terra, sabe? Não é é um marrom mais avermelhado, específico. Então eu vou estar usando esse vermelho chocolate, marrom chocolate da Nicron, e vou acrescentar um pouquinho desse siena natural, porque eu quero que fique esse marrom puxado para terra, mais ou menos assim, só que com um pouco mais avermelhado, mais longe do marrom chocolate, tá? Então, como eu não tenho outra cor de marrom aqui, eu vou fazer essa misturinha, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar um pouquinho do marrom, colocar aqui. E a gente vai tingindo. Ó, ela é bem molinha, não preciso nem colocar no cilindro. A gente pode estar tingindo massa no cilindro para não sofrer muito, tá? Então eu não quero esse marrom aqui assim, dessa cor. Tá vendo como ele puxa para esse? Aí se eu colocar um pouquinho desse, que vai puxar um pouquinho, tô pondo muito, pro amarelado, ele vai dar uma quebrada nesse marrom aqui. Vamos ver lá. Tô imaginando, né, na minha cabeça aqui. Não fiz a mistura ainda, mas eu acho que vai ficar bom assim. A gente tem que pôr a chola pra funcionar. Ó, tá vendo? Ela é uma massa bem porosa. Não sei se dá pra ver. Ela não é uma massa lisinha, ó. Ó, tá focando, peraí. Olha, tá vendo aqui, ó? Ela é porosinha assim, ela não é uma massa lisinha. Então, pra essa coisa que a gente precisa, tá ótimo. A massa assim, ó. Tá vendo? Já tá saindo do chocolatão. Vou colocar mais um pouquinho. Que depois também vocês sabem, né? Eu quero passar pozinho, tudo. Então, não quero que fique muito forte. Porque eu prefiro fazer escurecer o que tiver pra escurecer com ó, aqui, tá vendo? Com os pozinhos. Olha aí, ó. Ficou exatamente a cor que eu quero. Olha que beleza. Ó, exatamente essa, tá vendo? Ficou com cor de terra. Então, é isso mesmo que eu queria. Tá? Perfeito. Então, a gente tampa. Ops. Então, vamos lá. Tira o carocinho que tiver. Tem um caroço aqui. E coloca num saquinho. Saquinho ziplock aqui. Gosto de tirar o ar, porque se ficar lá dentro, né,
vai estar ressecando. E eu já tenho uma massa aqui, que tá bem dura, verde, eu já tenho pronta. Não é a massa Eva, tá? Essa aqui é massa tradicional, que foi de um trabalho passado, tá? Para não desperdiçar massa, a gente vai usar ele mesmo, que a gente vai fazer a base, que eu vou cobrir essa madeirinha. Tá? Então, a gente tá dura. A gente vai forrar aqui. Não preciso de uma coisa bem lisinha, nem nada, porque aqui eu vou fazer matinho, tá? Então, eu só preciso forrar aqui, deixar um pouquinho grossinho. Vou passar aqui no cilindro. Pra gente tá cobrindo aqui, ó. Tá, ó. Já dá a quantidade, a gente vai passar uma colinha, porque tem que colar. E vamos estar colocando aqui. Ó. E a gente deixa essas beiradas pra cá, pra depois a gente corta, pra não correr o risco de encolher e depois ficar aparecendo. Ok? Vamos deixar aqui. Então, vamos fazer assim. Então, eu cobri tudo. Preciso estar fazendo textura? Precisa. Porque a gente tem aqui, lá é meio... pastagem, né? Grama, mato, tudo misturado. Então, eu quero fazer aqui como se fosse lá o chão. Então, eu tenho essas estequinhas aqui lá na lojinha, ó. Que ela tem a pontinha de fazer... preguinhas, ó. Tá? Tem os dois lados, um fininho, mais fininho, e o outro mais distante, mais grossinho, ó. Tá? Então, isso dá pra fazer costurinha na roupa, beiradinha da roupa, tal, essas coisas. Ou a gente faz o matinho, ó. Tá? Então, se você fizer esse movimento, tá vendo? Você coloca e gira, coloca e gira. Tá, ó. Se você fizer esse movimento, fica bonitinho, tá? Você não quiser colocar o que eu vou colocar, fica bonitinho, ó. Tá? E depois de seco, vai ficar durinho, você passa o pozinho, dá luz, sombra, fica uma gracinha. Só que eu não vou estar fazendo isso, porque eu gosto de usar esses musguinhos aqui, ó. Apesar de fazer uma sujeira danada, tá vendo? Ele é todo verde, misturado com marrom e tal. Então, eu gosto de usar esse musguinho, que eu acho que fica bem mais realístico, tá? Então, eu vou usar... Eu poderia colar ele na madeira direto? Poderia. Mas como eu gosto de enfiar ele dentro da massa, pra ficar bem presinho, não ficar caindo nem nada, eu gosto de pôr a massa. Uma camada de massa e o musgo enfiadinho dentro. Aí eu posso até apertar ele e tal. Ó, pra vocês verem. Ó, faz uma sujeiraiada, mas o resultado é sensacional. Você pode usar até a mesma ferramentinha. E eu gosto de apertar ele aqui, que é pra ficar tudo bem preso, bonitinho. Parecendo mata mesmo, né? Ó, que bonitinho que fica, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui, vou colocar rapidinho, pra não ficar muito longo o vídeo. E já vou trazer ele pronto.
pessoal. Ó, dá um trabalhinho, mas vale a pena. O resultado fica lindíssimo. Você vai apertando mais, aí depois de seco, que ela dá, a massa deu aquela encolhida, eu acho que vai ficar mais juntinha ainda, esses espacinhos vão sumir. Aí vou deixar assim, depois que eu vou cortar essas beiradas aqui, tá? Mas ficou bem juntinho, ó, que bonitinho. E depois eu termino aqui porque acabou. Faltou só um pouquinho. Mas você vê, eu gastei o quê? Eu já fiz uns 3 com esse saquinho e eu paguei aqui, né? Aqui nos Estados Unidos eu pago $1,25 nesse saquinho de musgo. Saquinho aqui, ó, de musgo. Tá? É bem baratinho e vale muito a pena. E já tá pronto, você não precisa se preocupar em fazer, depois pintar, blá, ó. Já fica essa tonalidade de cor muito 10. Tá? Então, vamos lá. O ruim é que isso aí vai ficar soltando no nosso trabalho. Sabe? Porque até que seque. Enquanto não seca, vai ficar caindo um e outro. E depois que secar direitinho, a gente bate, sopra bastante, aí depois não sai mais nada. Tá? Mas ok, vamos continuar nosso trabalho assim mesmo. Deixa eu dar uma limpezinha aqui. E eu já volto com tudo limpinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu já fiz, ó. Eita, foca. Aí. Já fiz, já cobri tudo, bonitinho, tá? Tá aqui. Então, certo é a gente deixar secar. Eu limpei aqui. E agora a gente vai fazer a parte da pedra. Não sei se vocês têm noção, mas é uma pedra, sabe, um bico assim. Depois vocês colocam lá as imagens, vocês vão ver. Então, eu vou pegar um pedacinho de isopor pra fazer aquela parte assim, como se estivesse segurando, porque a pedra é assim, ó, de lado, tá? Então, a gente tira uns pedacinhos pra não ficar muito certinho, porque não é certinho. E eu vou colocar um arame, porque depois eu vou colocar o Simba em cima. Aí eu não quero que esse isopor, que ele não é dos melhorzinhos, fique envergando. Então eu vou colocar, estruturar, assim, ops. Vou estruturar assim com esse arame, tá? Arame de flor, ele é bem duro. E eu vou estruturar ele pra que a gente não tenha nenhum problema depois. Vou pegar um alicatinho aqui. E vamos cortar. Olha, ele é bem duro. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Tá? Eu coloquei, estruturei ele aqui, ó. Pra ele ficar bem firme quando o peso do Simba cair aqui nele aqui. Tá? E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Peguei um pedacinho de isopor, de qualquer jeito, não precisa, tá? De qualquer jeito, aqui eu deixei mais fino, pra poder ele continuar aqui assim, eu poder pôr massa, fazer as camadas aqui, de qualquer jeito, tá, gente? Vocês poderiam até fazer só com massa pura, mas aí tem que esperar secar. Aí fazer as camadas, esperar secar e depois de bem sequinho colocar. Tá? Então, agora não faz muito sentido, mas daqui a pouco vai fazer. Então, esses são os 2 pedaços de pedra. Aí, a gente vai cobrir com a massa Eva, que não vai ficar muito pesado. Por isso, também, o fato de eu ter estruturado bem, tá? Então, a gente pega aqui a massa marrom e vou começar com esse aqui. Passo uma colinha. Tá?
tá? E a gente pode aproveitar a textura do isopor para ele não ficar lisinho, bonitinho demais, tá? Porque é pedra. Tá? Então a gente coloca a massinha. E essa massa é muito molinha, aí a gente vai só levando e unindo. Tá? Parece que não vai dar nada, né? Mas vai. Vai ficar um trabalho lindíssimo, isso eu garanto. Tá? Aqui, pedacinho de isopor. Aí vocês usam a ferramentinha e faz umas marcaçãozinhas, ó, pra fazer tipo a pedra tá rachada, alguma coisa assim, sabe? Faz dos dois lados. Tá vendo? Por muito pouco massa a gente não consegue marcar bem, não. Tá, ó. Tá vendo? Estilo pedra. Ó. Bem pedra mesmo. Tá? Então eu vou estar colocando aqui. Nessa parte aqui, assim. Aqui é o ferrinho. Então, eu já finco, empurro ele pra fincar aqui nessa massa verde. Ó, a gente vai colocando umas pedrinhas. Ó, porque aí já faz o acabamento aqui, ó. Marca pra ficar, sabe, parecendo pedrinha. Tá, eu vou pôr outra aqui. Aí, que beleza. Então, pronto. Agora, nós vamos estar fazendo a plataforma aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou abrir pra fazer as camadas direitinho. Deixa eu arrastar isso pra lá. Tirar a sujeira. Porque, é como eu falei pra vocês, vai ficar caindo esse musgo o tempo todo. Até que seque, a gente varre bem pra poder tirar o excesso, vai ficar caindo. Agora eu vou abrir. Pra tá forrando aqui essa parte aqui, ó. Sacola. O negócio tá desmanchando, de tanto que eu reforcei ele, tá desmanchando. Mas é assim, gente, biscuit, meu filho, a gente tem que saber, eu digo que a gente é cabeleireiro, é estilista, arquiteto, como chama aquelas pessoas que fazem miniatura de planta, a gente é tudo isso. Então, quem faz biscuit praticamente pode fazer qualquer coisa, viu? Falando sério. Porque sabe aquela coisa? As ideias vai surgindo e você vai pensando, olha,
olha, podia assim, podia assado. É assim mesmo. Que depois no contexto, coisa parece que não tá indo, tá? Mas depois no contexto você vai ver, fala, caracas, não é que deu tudo certo. É assim mesmo. Começa feio pra depois ficar bonito. E vai mesmo, viu? Então, não fiquem tristes se vocês começarem o negócio e tá feio e vocês pensam, putz, isso não vai dar certo. Que dá, no final das contas, dá certo. A meleca vai ficar legal. Tá, ó, que legal. Fica textura de pedra, porque pedra não é lisinha. Não vou me preocupar com isso, porque vai outras camadas aqui. Tá? Também não preciso me preocupar aqui, porque o Simba vai estar aqui em cima. E vai dar tudo certo. Tá? Aí agora aqui tem umas camadas de massa como se fosse um degradê assim na pedra, tá? Você poderia fazer com tudo massa direto, mas eu acho que fica mais perfeitinho se a gente fizer assim, tá? Vai colocando aos poucos.